Boa tarde. Olá, tudo bem? Gostaria de acolher a todos os professores e a todas as professoras aqui nesse momento formativo, acolher os coordenadores, as coordenadoras, os docentes que atuam nas salas de recursos, atendimento educacional especializado, pedagogos, orientadores educacionais, equipes gestoras de todas as unidades escolares do Distrito Federal. É com muita alegria que nós iniciamos esse momento formativo que faz parte da Semana Temática Letiva do Distrito Federal. É uma ação prevista no calendário escolar de 2020 e tem o intuito de fomentar momentos de formação, debates, reflexão, envolvendo estudantes e profissionais da educação. É, portanto, uma oportunidade também de reavaliar e reorganizar as estratégias pedagógicas que são adotadas nas unidades escolares, sempre com vistas à garantia dos direitos dos estudantes. Eu saúdo aqui também as nossas queridas intérpretes que estarão conosco, a Laís e a Simone Alves, que farão a tradução ao longo desse momento formativo. A Secretaria de Educação, via Subeb, incentivou essa parceria e o trabalho colaborativo entre as Uniebs, e a partir dessa mobilização em rede, a Unieb de Samambaia se uniu à Unieb do Plano Piloto para articular esse momento formativo. Um conjunto de ações formativas estão sendo realizadas justamente com vistas a contribuir com a organização do trabalho pedagógico e a formação contínua dos professores e das professoras. Então, nessa abertura do evento, eu gostaria de convidar a professora, coordenadora da CRE de Samambaia, Maria Elizabeth. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A CRE de Samambaia, em parceria com a CRE do Plano Piloto e em articulação com as nossas Uniebs, dão início às suas formações da Semana Temática Letiva. Para nós de Samambaia, foi dada a demanda da modalidade de discutir e trabalhar os assuntos relacionados à EJA. E resolvemos ofertar a formação tanto para a EJA regular quanto para a EJA interventiva. Que todos os profissionais da educação e demais convidados que aqui se fazem presentes possam participar dos debates e reflexões que aqui serão construídos. Nosso agradecimento especial à nossa professora e formadora da EAP, professora Ellen Lima, que falará conosco sobre esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido pelos profissionais da EJA interventiva. Então, a todos e todas, um ótimo e prazeroso encontro e discussões. Até mais. Obrigado, professora Elizabeth. E também, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora Guiana Isaías, que ela é chefe da Unidade de Educação Básica de Samambaia, para ter uma fala na abertura desse evento também. Uma boa formação a todos e todas que estão conosco. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar, para a gente dividir, para a gente falar do nosso trabalho. Esse é o nosso tempo e o nosso espaço de formação continuada, de compartilhar experiências, de compartilhar saberes, que a gente possa ter uma formação eficiente e que a gente leve todos os aprendizados compartilhados e adquiridos nessa formação de agora para o nosso segundo semestre letivo. Obrigado, professora Guiana, por essas falas de acolhimento também, nesse nosso evento em que tratamos justamente do tema da educação de jovens e adultos na sua dimensão interventiva, a EJA interventiva. Essa que representa uma interface entre a educação de jovens e adultos e a educação inclusiva, né, que está voltada justamente para essa temática da educação e da inclusão. Porque eu gostaria justamente de aproveitar esse momento para anunciar o tema da nossa formação de hoje à tarde, que é a EJA interventiva. Como preparar os professores dos estudantes para tratarem de assuntos que são conflitantes para eles e que reverberam no ambiente escolar. De fato,
o trabalho com a educação de jovens e adultos é bastante desafiador. E se pensarmos a dimensão da educação inclusiva, isso ganha outras proporções. Então, é nesse sentido que eu gostaria de anunciar, e eu aproveito então para anunciar a nossa palestrante de hoje. Ela é a professora doutora Ellen Tatiana Lima, psicóloga, formadora da EAP. Ela é graduada em filosofia, psicologia, é especialista em psicologia escolar e educação inclusiva. É mestra e doutora em educação e professora da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professora formadora da EAP. Então, professora Ellen, seja bem-vinda a esse momento formativo. Espero que possamos aprender bastante e ampliar o nosso nível de discussão a respeito dessa temática. Olá, obrigada, Marcelo, e a todos os colegas da Unieb de Samambaia, também representando, né, a CRE de Samambaia e do Plano Piloto. Obrigada pelo convite, pela confiança de estar aqui nessa tarde, compartilhando com vocês alguns saberes, algumas problematizações acerca da sexualidade do nosso estudante com deficiência, da EJA interventiva, mas que são provocações também que nos servem para pensar a sexualidade de uma forma geral e também nos outros momentos de nossa vida. Esse é um tema um tanto delicado, um tanto sensível, porque ele envolve uma série de tabus, mas isso não significa que ele não seja necessário, muito pelo contrário. Ele é de extrema relevância, justamente porque ele é uma dimensão indissociável do desenvolvimento da pessoa humana, né? E não seria diferente com o nosso estudante com deficiência. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu espero que esteja compartilhando aqui a tela correta, deixa eu ver. Para que a gente possa acompanhar um pouco essa discussão que eu trouxe. Opa, desculpa, compartilhei aqui a tela errada. Para que a gente possa, para que vocês possam ir acompanhando comigo aqui, né, essa discussão acerca da sexualidade das pessoas com deficiência. E aí eu tentei pensar em algo que fosse um pouco mais dinâmico e que a gente pudesse discutir a temática para além, né, dos conhecimentos técnicos, teóricos, mas também enquanto algo da dimensão humana. A tela apareceu. Bom, então, eu tentei fazer meio assim, numa espécie de um quiz, de um jogo, até para que vocês possam, na medida do possível, na medida do que vocês se sentirem à vontade também, e compartilhando as suas impressões, as suas reflexões acerca do tema, sintam-se muito à vontade em fazer os seus comentários, né, e se posicionar com relação às questões que a gente vai discutindo aqui. Vocês podem deixar os comentários aí no chat, que eu acredito que vai servir, inclusive, para que a gente possa alimentar a nossa discussão de hoje. Então, como eu disse, eu pensei em algo mais dinâmico, né, uma formazinha de quiz, para não ficar muito monótono, né, essa nossa conversa. E é por aqui que eu quero começar, como um grande jogo de cartas, aproveitando esse momento histórico que a gente fala tanto de fato ou fake. Então, eu queria discutir algumas situações como fatos ou fakes relacionadas a essa nossa temática. Bom, mas antes de nós começarmos essa nossa brincadeira, eu queria convidar vocês... Opa, peraí que a minha tela não saiu. Gente, eu queria convidar vocês a uma reflexão inicial acerca da sexualidade, né? Deixa eu só tentar aqui projetar novamente a minha tela. A minha pergunta inicial para vocês, então, é o que é sexualidade, né? Essa é uma palavra que a gente usa com tanta frequência no cotidiano, nas nossas relações, a gente vê sendo abordada na mídia, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, em diferentes manifestações. Mas será que quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tem uma noção total do seu significado? O que é sexualidade para vocês?
E é com essa primeira provocação que eu começo a nossa fala, né? O que nós entendemos por sexualidade? Vamos, então, aproveitar esse momento para ampliar um pouco as nossas concepções, né? Bom, vou chamar a nossa conversa um pouquinho Freud, né? Que na virada do século XIX para o século XX, ele elaborou a psicanálise, uma teoria que buscava explicar a dinâmica do aparelho psíquico, e aí, nas suas investigações sobre esse funcionamento, ele alcançou uma descoberta muito significativa, mas uma descoberta também que impactou significativamente a comunidade vienense. Haja vista o teor dessa descoberta e haja vista também o momento social daquela população, né, daquela sociedade. O que Freud propôs? Que a sexualidade é uma força vital. É a sexualidade que está no centro da nossa vida psíquica. E isso impactou a comunidade vienense, por quê? Porque, em geral, nós ainda, até hoje, em pleno século XXI, temos uma tendência a pensar a sexualidade como uma experiência genital, como uma experiência erotizada, né? E Freud, ele trouxe uma reflexão que permitiu ampliar essa compreensão. Ela é erotizada, mas ela também é erógena, o que significa que ela pode estar situada em diferentes partes do corpo. Ela é genital num dado momento da vida, porque ao longo da vida, desde o nascimento, nós já experimentamos essa energia vital, que é a libido para Freud, em diferentes formas de nos relacionarmos com o outro e de alcançarmos, né, experiências de prazer. Com isso, também ele ressignifica a palavra prazer, retirando-a de um local somente genital para situá-la no campo das relações humanas, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só do ato sexual, de uma experiência genital e erotizada. A gente está falando das relações sociais, de como nessas relações sociais, eu acabo criando relações de afeto, eu acabo criando desejos e buscando formas de satisfazer os meus desejos, e por meio dessa satisfação do desejo, eu encontro experiências de prazer. E ainda o corpo como um meio para estar nessas relações, para manifestar o meu afeto, para alcançar a satisfação do meu desejo e mesmo o prazer. Mas sempre pensando que essa sexualidade não se limita à dimensão erotizada e à dimensão genital. Talvez essa seja uma grande primeira provocação importante para nós pensarmos a sexualidade do nosso estudante na EJA, até para que a gente possa, mais à frente, dar um passo a seguir no sentido de refletir sobre como nós, escola e mesmo as famílias, podem contribuir para ajudar os nossos estudantes nessa vivência, na experiência da sexualidade. Antes de começar ainda o nosso joguinho, vamos passar para uma outra fase, né? A gente sempre lê as regras, a gente sempre lê o nosso manual. Por algum motivo aqui o meu Prezi não está querendo apresentar, gente. Mas a minha próxima indagação, que eu gostaria de trazer para vocês, eu vou aqui novamente compartilhar a tela. Seria, por que nós ainda temos grandes dificuldades em experimentar a sexualidade, em falar da sexualidade? Por que hoje nós estamos aqui reunidos, né, numa tarde de formação, para discutirmos a sexualidade dos nossos estudantes como um grande desafio a superarmos no espaço da escola? Vocês já pararam para pensar de onde vem essa sexualidade, essa dificuldade? Em geral, quando a gente vai buscar uma resposta para essas perguntas, né, o que a gente encontra é respostas voltadas à falta de conhecimento, a uma falta de formação docente. Nós não estamos suficientemente instrumentalizados para abordar essa temática com
os nossos estudantes, mas eu gostaria de dar um passo antes de uma formação técnica, para falar da nossa formação de vida, para falar do nosso lugar enquanto pessoas. Será que essa nossa dificuldade em tratar da sexualidade com os nossos estudantes não tem alguma relação com a dificuldade que nós vivemos enquanto pessoas, enquanto homens, mulheres, sujeitos constituídos, de experienciarmos a nossa própria sexualidade? Haja vista que a sexualidade envolve uma série de tabus, uma série de mitos na sociedade, ela também tem a ver com as relações de gênero, com os papéis de gênero, em que a gente reforça alguns lugares ou cerceia alguns lugares em função do lugar de pertencimento ao sexo, né? O que eu quero dizer com isso? Para o homem, algumas vivências sexuais são permitidas, são valoradas e são estimuladas. Para as mulheres, outras experiências são proibidas, né? São experiências que desvalorizam a mulher no seu status quo social. E aí, com isso, a gente acaba criando, enquanto pessoas que vivem a sua própria experiência da sexualidade, uma série de dificuldades para entrar em contato com o tema, para entrar em contato com esse corpo sexual, para entrar em contato com esse corpo erógeno, né? E erotizado também. Logo, considero ser importante que a gente possa revisitar, né, o nosso lugar enquanto uma pessoa que também tem uma sexualidade, porque é bem difícil a gente abordar esse tema se nós não estamos confortáveis com esse nosso lugar, com as nossas próprias questões, ou mesmo se a nossa forma de enxergar a sexualidade, de viver essa sexualidade, está cerceada ou está delineada por uma série de conjuntos de tabus que interferem negativamente sobre a vivência e a expressão dessa sexualidade. Logo, vão impactar também de um modo significativo e com uma grande possibilidade de ser negativo na experiência do nosso estudante com relação à sua própria sexualidade. A partir disso, então, essas primeiras inquietações, eu queria brincar um pouco com vocês, né, sobre esses nossos lugares de pensamento acerca da sexualidade, e agora, mais especificamente, relacionado ao nosso estudante com deficiência. Então, eu trouxe algumas máximas, né, que refletem algumas representações sociais acerca do tema sexualidade e pessoa com deficiência, para provocá-los, né, sobre esse seu lugar enquanto sujeito e sobre como esse seu lugar enquanto sujeito pode afetar a sua relação com o seu estudante. Para que vocês pensem, será que isso é fato ou fake? É uma verdade ou é um mito? A gente está falando de um tabu ou a gente está falando de algo que realmente se materializa na relação? E a minha primeira questão, né, a minha primeira afirmação provocativa é essa aqui. Pessoas com deficiência são assexuadas, não têm sentimentos, pensamentos ou necessidades sociais. Será que essa é uma afirmação verdadeira? Será que, de fato, as pessoas que a deficiência já traz consigo, né, essa dimensão do assexual, da inexistência de um sentimento? Será que a deficiência provoca também um lugar de não desejo no sujeito? Tem relação? Deficiência e desejo? Deficiência e não desejo? Essa é uma perspectiva muito comum, né? Tanto é comum que muitas vezes a gente consegue verificar nas escolas, nas famílias, uma tendência a cercear. Não, você não pode, né? Você não pode ter essa experiência, você é uma pessoa deficiente, você não pode pensar nisso. Será que é porque existe por trás essa compreensão de uma assexualidade? Então, aqui a gente vai perceber que essa é uma grande inverdade sobre as pessoas com deficiência, né? A sexualidade, antes de mais nada, ela é um direito. A sexualidade, ela é uma energia vital, ela é uma energia libidinal, como Freud já colocava. Então, ela faz parte do corpo. Não há como desligar o corpo da sua sexualidade.
E não é a deficiência que vai, né, ligar, a presença ou a ausência da deficiência vai ligar ou desligar essa chave relacionada à sexualidade. Isso significa dizer que ela é um direito da pessoa com deficiência, seja essa deficiência qual for. E nós, do nosso lugar de não deficientes, não podemos negar, omitir ou negligenciar esse direito à pessoa. Nos cabe outras ações que a gente vai discutir ao longo desse momento aqui de formação. Isso significa dizer, conforme Freud já propunha, que ela está presente desde o nascimento. Vocês devem se lembrar, quando estudaram psicologia do desenvolvimento, né, na faculdade ou nos cursos de especialização, que para Freud, e eu estou usando muito Freud porque Freud ele discutiu vastamente a sexualidade enquanto uma força motriz do desenvolvimento e de provocação, né, da dinâmica dessa vida psíquica. Então, ele dizia que desde o nascimento nós temos, né, essa libido, essa força vital. A diferença é que ao longo da nossa vida, a depender dos estágios do desenvolvimento pelo qual nós vamos passando, nós temos partes do corpo que são em que essa libido é investida. Então, eu vou experienciando essa relação com a sexualidade de formas diferentes. Então, vamos lembrar aí da fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. A cada fase, eu tenho uma zona erógena, né? A zona que concentra essa relação do sujeito com o mundo, por meio do qual ele vai experimentando o desejo, a satisfação do desejo e, por consequência, o sentimento de prazer, né? E aí a gente tem um outro equívoco nessa história. Muitas vezes a gente trata a pessoa com deficiência numa perspectiva muito infantilizada, né? Mas a pessoa com deficiência, não necessariamente ela é uma criança crescida num corpo grande, né? E ainda que o fosse, ele ainda é dotado de sexualidade. Porque a gente está falando dessa energia que se move em caminhos diferentes dentro desse corpo ao longo da vida. Então, nos cabe pensar essa relação entre idade cronológica, entre o desenvolvimento cognitivo da pessoa, entre a forma como ela experiencia a sua sexualidade, para podermos prover situações em que essa sexualidade possa levá-lo à satisfação dos desejos e à experiência do prazer. Vamos, então, passar para uma outra máxima, né, que a gente costuma ouvir com muita frequência. Se, de um lado, há pessoas que acham que as pessoas com deficiência são assexuadas, de outro lado, há pessoas, e isso é mais comum ainda, que dizem que a pessoa com deficiência são hipersexualizadas. Então, elas têm uma sexualidade exacerbada, de modo que a gente tem que estabelecer um controle sobre esses corpos, porque essa exacerbação da sexualidade nos incomoda, né? Nos incomoda porque ele quer experimentar esse lugar do desejo, ele quer alcançar a satisfação do desejo, experimentar o prazer. Mas será que essa é uma verdade? Será que a sexualidade dele é de fato exacerbada? Eles teriam mais desejo, mais sexualidade do que nós, pessoas que não temos deficiência? O que os nossos estudos nos colocam que esse é um outro grande mito, né? A gente tende a pensar essa hipersexualização, de que as pessoas têm uma sexualidade exacerbada, por conta das suas manifestações públicas, né, do seu comportamento, mas isso não quer dizer que ele tenha mais energia do que as outras pessoas. Aí entra um fator muito importante que vai dizer respeito ao nosso lugar, que é o elemento educativo, o elemento de orientação dessas pessoas, que tem a ver também com a ideia da infantilização.
muitas vezes por olhar para esse sujeito como uma pessoa aquém na sua linha de desenvolvimento, muitas vezes incapaz de compreender alguns processos, incapaz de viver a sua própria sexualidade, de estar em relação com o outro, a gente quer manter essa pessoa no lugar de criança. Criança que não pode ter essa experiência sexual mais avançada dentro dos estádios, mas caminhando mais, né, para essa dimensão da relação afetivo-sexual. E aí a gente cerceia as possibilidades do sujeito. Então, será que essa seria uma boa prática, uma boa forma de mediar essa situação toda? O que a gente entende é que, na verdade, o caminho deveria ser outro. Ao invés de dizer para a pessoa que ela não pode experimentar a sua sexualidade, a gente deveria usar um caminho adaptado adaptado, relacionado àquele mesmo que a gente usa para uma pessoa com deficiência, né? Nós orientamos os outros adolescentes sobre a experiência da sexualidade, sobre como experimentar o seu corpo, como experimentar as relações, como vivenciar as dimensões do afeto. Então, por que a gente não orienta também os nossos alunos com deficiência? Por que a gente acredita que a melhor forma de lidar com a sexualidade deles seja cerceando, seja proibindo todas essas experiências afetivo-sexuais, né? Então, não é a sexualidade que é exacerbada. Muitas vezes, há para esse sujeito uma limitação nessas relações de orientação. Então, como ele não está dotado de orientação sobre como lidar com isso, ele vai experimentar esse impulso libidinal e ele vai se lançar a essa experiência. Por isso, falar do espaço da educação, da formação do sujeito, é extremamente importante. Agora vamos passar para uma terceira possibilidade, né, que nós também temos muito comum na discussão do senso comum. As pessoas com deficiência, elas são pouco atraentes, indesejáveis e incapazes para manter um relacionamento sexual amoroso. Será? O que é ser atraente? O que é ser belo? A nossa discussão vai caminhar aqui também. Opa, acho que está falhando, gente. Vou de novo cancelar, acho que a conexão da tarde não está muito boa para poder abrir para vocês. A nossa discussão também vai nos mostrar que o belo, ele é, na verdade, um conceito estético, né? E a gente precisa superar essas discussões sobre o belo, sobre o atrativo, da perspectiva estética. A gente precisa, antes, considerar o sujeito e não considerar o corpo, que é a lógica que a gente vive muito hoje, né? E aí, a partir disso, entender que essa cultura do belo, ela também é uma cultura que se modifica a todo tempo, né? E que a gente não pode tomá-la como referência para as relações sociais, para as relações afetivas, porque essa cultura, nesse prisma, não é uma cultura que alimenta relações saudáveis, justamente porque a aparência vem antes do sujeito. Então, é uma cultura que precisa ser combatida não somente com as pessoas com deficiência, mas de um modo geral, né? Justamente porque a gente precisa valorizar antes os sujeitos que estão dentro, né, desses corpos. Bom, uma outra discussão importante, está carregando aqui a tela para vocês, diz respeito ao entendimento de que, muitas vezes, as pessoas com deficiência não conseguem estabelecer uma experiência sexual normal, de que essas pessoas teriam algum tipo de disfunção em função da deficiência que elas possuem, disfunções que podem estar relacionadas ao desejo, à excitação, ou mesmo à experiência do prazer, né? E aí, como é que será que vocês estão pensando? Vocês acham que, de fato, as pessoas com deficiência não conseguem viver? E aqui eu estou falando especialmente de uma vivência genital, né? Que está bem próxima ao público da EJA interventivo.
essa também é uma outra grande falácia, um outro grande mito, um grande tabu que a gente tem relacionado aqui à deficiência. Porque o que a gente sabe é que muitas deficiências podem até comprometer o grau da resposta sexual, como, por exemplo, se eu pensar a deficiência física. Só que eu não posso me esquecer de que a sexualidade ela está para além do corpo. A sexualidade também é uma experiência subjetiva, diz respeito às relações de afeto. Então, muito antes de uma resposta corporal, existe uma relação afetiva, emocional do sujeito que está, naquele momento, vivenciando a sua sexualidade. E que ele pode buscar satisfação do desejo e relações de prazer por outras vias que não seja meramente a genital, né? E aí a gente pode ver estudos e experiências compartilhadas, por exemplo, das pessoas que possuem deficiência, como se dão, né, as suas experiências relacionadas à sexualidade. Então, esse é um outro grande mito que a gente tem quando a gente discute a sexualidade. Uma outra questão está muito relacionada às consequências, né? Mas e se a gente liberar, como se a gente, né? E se a gente liberar essa experiência das pessoas com deficiência? E se eles tiverem filhos? Eles não podem ter filhos, eles não têm capacidade de serem pais, né, de estabelecerem relações de parentalidade, ou mesmo, existe uma condição genética, eles podem gerar filhos com deficiência igualmente, a gente precisa exercer um controle de corpos. E aí, assim, percebam que a todo tempo a gente está falando de um controle de corpo, bem numa lógica Foucaultiana, né? Um controle de corpo para que ele siga um padrão que é cultural, para que ele siga uma norma que está fora dele e que não necessariamente considera a sua realidade física, subjetiva, na experiência dessa sexualidade. Mas será, né? Será que esse é um pensamento produtivo? Será que esse é um pensamento gerador de saúde mental? Será que esse é um sentimento que promove a experiência da sexualidade com saúde, né, para os nossos estudantes com deficiência? A gente, então, chega ao entendimento que esse é um outro grande tabu que precisa ser considerado e ressignificado, né? É certo que a deficiência, ela pode, alguns casos de deficiência podem comprometer a fertilidade, mas fertilidade e sexualidade são coisas diferentes. Então, esse desejo, ele permanece ali, as relações sociais, as relações afetivas, elas permanecem ali, independente de o sujeito poder ter filhos ou não. Uma outra questão significa que nem sempre as deficiências, elas são hereditárias, né? Elas podem ser deficiências adquiridas. Então, esse temor de que pode se passar, né, do pai para o filho a deficiência, caso eles tenham, é uma outra condição que a gente precisa avaliar nas nossas concepções. E, por fim, uma terceira ideia que está atrelada a essa discussão diz respeito à relação de parentalidade do deficiente, da pessoa com deficiência, para com o seu filho ou filha, né? Mas eles não podem cuidar, eles não são capazes de cuidar, eles têm deficiência, eles são tutelados. A tutela é um outro conceito que a gente precisa discutir, né? E está relacionado àquele outro conceito anterior que nós falamos sobre a infantilização. Ao invés de nós criarmos práticas tuteladoras que infantilizam, que cerceiam as possibilidades dos nossos estudantes, a gente precisa falar de práticas libertárias, práticas que promovam a autonomia, que promovam a independência, né, dos nossos alunos com deficiência. Eu me recordo muito a época que eu trabalhava no serviço educacional, né, e a gente tinha, assim, os estudantes da classe, os estudantes de EJA interventivo e mesmo os outros estudantes em classes comuns, havia uma preocupação, tanto das famílias quanto dos profissionais, né, de cuidar para que, como se ele fosse um pequeno cristalzinho, né, que ele precisa ser cuidado por nós para não quebrar, para não ser machucado, enfim, porque nós somos os detentores do saber sobre a condução da vida desse sujeito.
Mas uma coisa que sempre me ocorria, né, enquanto pessoa, antes de profissional, e várias vezes eu dizia para algumas mães, certa vez eu recebi uma mãe de um estudante, ele tinha uns 12 a 13 anos, ele era de classe, e esse estudante, ele mal comia, né, com autonomia, e não porque ele não conseguia, mas porque a mãe não lhe permitia. E aí a gente, fazendo a investigação sobre o domínio, né, da autonomia e da independência nas suas atividades de vida diária, a gente perguntava o que ele fazia, com que nível de independência ele realizava essas atividades, e era sempre com dependência total dessa mãe. E eu perguntava muito para ela, por que você não permite que ele faça as coisas sozinho? Por que você não permite que ele tome banho? Por que você não permite que ele escolha a sua roupa? Aí ela dizia, porque ele vai tomar banho de uma forma precária. Porque ele vai escolher uma roupa que não combina. Porque ele pode se queimar na hora de comer, né? E eu perguntava para ela, sim, mas esse não é o processo que a gente desenvolve com as crianças desde a tenridade? Em algum momento a gente não precisa provocar o desenvolvimento para que a criança experiencie as situações do quente, do frio, aprenda, né, a controlar essa temperatura, para que a criança aprenda a fazer as suas escolhas. Em alguns momentos da vida, as crianças vão tomar banhos mal tomados, mas a gente vai ajudá-la a entender o que é um banho bem tomado, né? E ela dizia, mas eu não posso fazer isso. E aí eu perguntava, mas mãe, e o dia que você não estiver mais aqui? Né? E o dia que nós, professores, não estivermos mais na vida desses estudantes? Será que as pessoas que virão para cuidar, para ser rede de apoio desses estudantes, eles caminharão nesse mesmo sentido? Né? Não que isso seja positivo, muito pelo contrário. E é justamente por isso que a gente tem que promover a independência, a autonomia dos nossos estudantes, para que eles possam ser o mais independente possível e gerir as suas vidas da forma mais independente possível, preparando-os, inclusive, para serem sujeitos atores sociais, né? Agora, é bem diferente a gente falar sobre uma criança que toma banho sozinha, uma pessoa, né, tomar banho, ter os cuidados, o autocuidado com independência, a falar de uma pessoa que vai prover os cuidados de um bebê, sim, né? Então, essa discussão, ela precisa ser dialogada na rede, né, de apoio que essa pessoa com deficiência tem. E a gente já tem casos muito exitosos de pessoas com deficiência que já estão formadas em nível superior, que já têm suas próprias empresas, que já trabalham com autonomia, que já mantêm relacionamentos conjugais, inclusive que já têm os próprios filhos, né? Isso significa que talvez o problema não esteja necessariamente na experiência da sexualidade, na vivência da sexualidade, mas na forma como nós vamos orientando e promovendo a independência desse sujeito para que ele possa ser, de fato, alguém independente, que possa gerir a sua própria vida, né? Então, essa ideia aqui, talvez de todas, seja mais provocativa, né? Mas ela nos leva a considerar também sobre o nosso lugar, sobre as nossas concepções, que, diante das anteriores, ela tende a cercear muito mais as possibilidades de vida do sujeito para além da sexualidade. Então, aqui a gente tem um outro grande mito. Elas são capazes. Agora, não significa que elas não necessitam de uma rede de apoio, né? Bom, caminhando aqui já, a gente precisa também discutir sobre essa ideia. As pessoas com deficiência precisam ter suas relações tuteladas a todo tempo, pois não sabem ao certo como agir. Eu acabei explorando isso, né? Então, já fica bem mais fácil a gente responder essa questão entre ser fato ou fake, porque, de fato, essa dimensão de favorecer a autonomia, ela é necessária para todos os estudantes, inclusive para os estudantes com deficiência. E no que diz respeito especificamente à questão da sexualidade, eu gostaria de destacar esses 3 aspectos aqui com vocês. Primeiro, como eu já falei, toda experiência relacionada à sexualidade, ela precisa ser orientada,
mesmo das crianças, dos adolescentes que não têm deficiência. A gente realiza um investimento de orientação, um investimento de diálogo, de provocação, de acompanhamento, né? Para que esse sujeito possa viver a sua sexualidade, que não vai ser diferente com a pessoa com deficiência. Talvez o que vai ser diferente se relacione à forma como a gente vai dialogar, como a gente vai orientar, como a gente vai acompanhar esse adolescente, mas eles igualmente precisam ser orientados. Outra questão muito importante diz respeito a como isso se materializa enquanto uma orientação, enquanto uma diretriz curricular, né? Atualmente, antes da BNCC e do Currículo em Movimento, nós tínhamos o PCN da orientação sexual. A BNCC, ela não substitui os PCNs, né? Na verdade, ela caminha no mesmo sentido. Claro é que os PCNs, eles foram publicados há mais de 20 anos. Então, eles trazem algumas discussões que não retratam a especificidade da atualidade, e, inclusive, dos estudos relacionados à educação para a sexualidade e para a diversidade. Então, a gente precisa fazer muitos avanços, mas as orientações do PCN permanecem, a BNCC corrobora com essas orientações, no sentido de que essas são temáticas que precisam ser discutidas, tanto direta quanto indiretamente, especialmente por se tratar de um tema transversal, né? Os PCNs de orientação sexual, eles trazem isso, essa temática como eixo transversal do nosso currículo. Então, nós precisamos falar, né, dessa orientação e precisamos valorizar a diversidade de manifestações de experiências da diversidade. Entendam que valorizar é reconhecer a experiência, né, e não naturalizar toda e qualquer forma de processo, porque, por exemplo, a gente não pode falar de vivências sexuais ou na sexualidade permeadas pela violência, né? Isso não é valorização da diversidade, muito pelo contrário. A gente precisa falar também da dimensão do respeito ao outro. Então, alguns temas aqui são preconizados, né? Tanto pela BNCC quanto pelo Currículo em Movimento, como o trabalho com o corpo, o autoconhecimento, conhecimento do eu, mas conhecimento também desse corpo integral, né? Porque a gente fala, hoje o nosso paradigma é um ser biopsicossocial, indissociável. Então, não há como falar de corpo sem falar de sujeito, não há como falar de sujeito sem falar de corpo, sem falar de relações sociais. A gente precisa falar de autoestima, a gente precisa falar do autocuidado, incluindo aqui as questões de higiene, da autonomia. A gente precisa falar dessas relações sociais, valorizando a diversidade, valorizando o respeito ao outro, e, inclusive, ter a clareza, né, de que esse não é um tema em que a gente vai direcionar uma prática para determinados lugares. Quando a gente fala de educação para a diversidade, para a sexualidade na atualidade, tem uma compreensão muito equivocada, né, sobre o objetivo desse trabalho. O objetivo do nosso trabalho é orientar, é instrumentalizar esse aluno para que ele possa experimentar a sua sexualidade sem se envolver em situações de risco, sem se vulnerabilizar, sem vulnerabilizar o outro, e, inclusive, se proteger, né? Quando a gente vê diferentes fatos serem noticiados pelas mídias sociais de que as crianças são capazes de reconhecerem-se numa situação de violência sexual após um processo de orientação na escola, a gente percebe a importância desse discurso, dessa abordagem. Então, é importante que a gente possa nos aprofundar também nos conhecimentos sobre essa proposta, para que a gente não reforce uma concepção que trata de uma perspectiva muito negativa, banalizada e equivocada a abordagem do tema da sexualidade na escola. E aí, então, já caminhando aqui, né, para o final dessa nossa discussão, que não pretende encerrar, né, mas trazer provocações e possibilidades de reflexão,
eu gostaria de refletir sobre o espaço do fazer da escola, né? Agora que a gente entendeu um pouco essa dimensão da sexualidade do nosso estudante, ok, mas e na escola? O que eu posso fazer para ajudar o meu estudante na experiência? Um pouco eu já falei agora, no momento em que a gente discutiu o currículo, né? Vamos tentar não infantilizar, tratar esse sujeito de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Nós temos competência para perceber, né, aquilo que o nosso estudante é capaz de compreender, aquilo que ele é capaz de vivenciar. Nós temos um currículo orientado pelos pressupostos da teoria histórico-cultural, que fala muito das zonas de desenvolvimento. Então, que nós possamos nos apropriar desse conhecimento para identificar, né, os momentos de desenvolvimento em que nossos estudantes estão, para não trazermos práticas muito aquém, não trazermos falas, posturas muito aquém daquilo que ele necessita. Investir na educação sexual, eu gosto mais de falar na educação para a sexualidade e para a diversidade, porque quando a gente fala de educação sexual, dá uma conotação de que a gente ainda está muito preso, né, a essa vivência genital, e a gente precisa entender que isso é algo muito mais amplo. Vamos investir, a gente não precisa ter medo, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É importante também que a gente ajude o nosso estudante a elaborar esse desejo, né? O que ele deseja? Qual é a fonte desse desejo? Por isso, conversar, permitir que o nosso estudante fale sobre o que ele sente, o que ele necessita, é importante, inclusive, para que a gente possa problematizar a sua forma de se relacionar com esse desejo. E, inclusive, orientá-lo sobre modelos saudáveis e ajustados do ponto de vista das regras sociais, né? Antes de dizer determinada experiência não pode, por exemplo, você não pode se masturbar na sala, seria importante a gente compreender esse lugar de desejo. Por que você está fazendo isso aqui? Né? Para depois ajudá-lo a entender esse desejo e a gerir esse desejo. E entender que ele pode experimentar, mas há lugares, há formas, há momentos diferentes, né? E tudo isso vai vir por meio da nossa orientação. Ainda em Freud, eu não posso deixar de falar dos processos sublimatórios, né? Freud dizia que a escola é um grande lugar para a sublimação. O que significa isso? Quem não está se lembrando aí um pouquinho da psicologia do desenvolvimento? Ele dizia que na dinâmica do aparelho psíquico existem alguns mecanismos de defesa. E de todos os mecanismos de defesa, a sublimação é o único que nos leva à saúde mental. Por quê? Porque nós temos naturalmente esse desejo sexual, né? Mas não necessariamente a gente pode satisfazer esse desejo sexual pela via genital ou pelas outras zonas erógenas, né? Então, por exemplo, eu posso estar com muita vontade de comer aquele maravilhoso prato de macarronada, mas eu sei que eu não posso sair comendo macarronada todo o tempo, é um desejo. Mas eu tenho que controlar esse desejo, fazer a gestão, né? Então, eu posso pegar esse desejo, que inicialmente é sexual, e canalizar ele para a realização de uma outra ação que vai provocar a evolução da sociedade. Eu dizia que a sublimação é o mecanismo que favorece a evolução social. Então, como é que a gente pode investir esse desejo em outros lugares? Por exemplo, na arte, por exemplo, na própria aprendizagem, né? É buscar compreender outros lugares de manifestação desse desejo, de busca de prazeres. Existem outras formas de prazer. Existem formas diferentes de a gente canalizar esse desejo do aluno, que seriam, então, esses processos de sublimação, desculpa. E ainda é importante a gente, desde sempre, discutir as relações de gênero que estão atravessadas na experiência dessa sexualidade, né? Para que os meninos não entendam que eles podem tudo e as meninas entendam que elas não podem nada.
que a gente entenda que a gente pode determinadas coisas em determinados tempos, em determinados momentos, que tudo isso precisa ser feito com calma, com respeito ao próprio corpo, com respeito à sua identidade, com respeito ao corpo e à identidade do outro, e aos próprios processos sociais, né? Porque eu posso muito bem respeitar o meu desejo, respeitar o desejo do colega, e aí, mas eu não posso ter uma relação publicamente no pátio da escola, né? Eu também tenho que respeitar essa manifestação, esse lugar social onde a gente convive. Então, existem muitos papéis de gênero, existem muitas concepções de gênero que estão profundamente enraizadas nas discussões acerca da sexualidade. E, muito possivelmente, lá naquelas primeiras perguntas que eu fiz para vocês, acerca da sua própria dificuldade, né, em lidar com a sua sexualidade. Então, vamos falar sobre esses lugares, sobre os papéis de gênero, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, sobre o que é a vivência da sexualidade para o homem e para a mulher, né? Se é que a gente pode estabelecer determinadas diferenças. E aí, então, a gente entrar na esfera do respeito, né, ao outro e a essa diversidade. E ainda, pessoal, tem mais um ponto de atenção, é pensar o seu lugar, né? Como eu falei, não dá para falar de sexualidade do outro se eu não estou bem no meu lugar de sexualidade. Como é que eu vou orientar o meu estudante se as minhas concepções acerca da sexualidade estão completamente submersas em tabus, em mitos, em situações que reforçam estereótipos de gênero, que favorecem, né, relações de desigualdade, de opressão, violência. Então, antes de mais nada, a gente precisa se revisitar. Eu preciso estar bem, eu preciso estar seguro nesse lugar. Eu preciso, inclusive, ter conhecimento técnico que ultrapassa a minha formação enquanto pessoa, né? Uma formação que veio de família, que veio das nossas experiências religiosas. Aqui a gente está falando de algo que está muito além disso. A gente está falando de sujeito, a gente está falando de constituição humana, e que muitas vezes as minhas concepções, as minhas crenças não cabem naquela realidade de sujeito. Por isso é importante que a gente se revisite, é importante que a gente promova esses processos dialógicos para a gente compreender a realidade do outro, e talvez para a gente poder, inclusive, se escutar, né? Escutar o que eu digo a respeito dessas temáticas. Eita, que faltou um Vzinho, peço desculpas. Não se esqueçam de envolver as famílias, tá? Por isso, em algum outro momento anterior, eu falei para vocês, a gente pode realizar esse trabalho, mas a gente precisa ter segurança naquilo que a gente está fazendo, né? Por isso, as nossas concepções pessoais não podem atravessar esse trabalho. Por isso, a gente tem que desenvolver um trabalho fundamentado, teórico e cientificamente, para que a gente saiba qual é o chão que a gente está pisando, para que a gente possa ter argumentos para informar essa família acerca do trabalho que eu estou realizando. E não dá, né, especialmente no atual cenário social que a gente vive, eu considero que é muito difícil a gente estabelecer um trabalho para a sexualidade, para a diversidade na escola, se a gente não tiver a família como aliada nesse processo. Porque se a gente se lança a esse desafio, muitas vezes a família, porque essas questões justamente atravessam, né, a nossa formação social, a nossa formação pessoal, então as famílias, elas têm dificuldade de fazer esse distanciamento, então elas vão vir para nós, né, para questionar o porquê desse trabalho, porque isso vai contra algumas convicções. E é nesse momento que a gente precisa ter os argumentos para informar a família sobre a importância desse trabalho, sobre o porquê, sobre como esse trabalho contribui para o desenvolvimento dos nossos alunos. Eu costumo dizer, inclusive, que muitas vezes esse trabalho com as famílias deve vir antes, para que a gente não tenha que fazer retrabalho, para que a gente não entre num lugar de sofrimento, inclusive social, por estar tentando desenvolver um trabalho pelo bem do aluno e ainda ter que sofrer com os embates que a gente estabelece com a família. Então, se a gente informa, se a gente orienta também as famílias sobre o que é, os objetivos, os benefícios desse trabalho,
eu venci essa etapa e agora eu vou convidar a família a caminhar junto comigo nessa discussão e nesse processo de orientação dos nossos estudantes, né? Para começar a finalizar, mais uma provocação, né? Lembrem-se que revisitar as nossas concepções é muito importante, né? E se perceber, né, façam uma avaliação dessas concepções que a gente fez aqui, que não são todas, eu trouxe alguns exemplos mais comuns, né? Se você respondeu que é verdade, que aquela afirmação era verdadeira em algum momento, eu sugiro que você possa repensar um pouco mais sobre essa questão, né? Porque, na verdade, os mitos, eles estão enraizados em uma cultura. E, nesse caso que a gente discute aqui, eles estão revelando os nossos preconceitos, mas que são preconceitos que manifestam uma cultura social também. E é muito compreensivo esse nosso lugar de estar pensando, né, dentro desse mito. Por quê? Porque a gente foi formado dentro dessa ótica, dentro dessa cultura, que não fala, inclusive, sobre a sexualidade. Uma cultura que procura cercear os lugares, as vivências da sexualidade, né? Mas isso não significa que tem que se manter. Então, que a gente possa transcender essa compreensão, abandonar esses mitos, esses tabus, né? E, principalmente, ideias que relacionem a sexualidade como desvio da normalidade, especialmente a sexualidade da pessoa com deficiência, né? A gente fala tanto de padrões de normatização, de normalidade, não vamos falar de normal, né? Todo mundo é normal, vamos valorizar a diversidade, mas até que ponto a gente conseguiu se desarticular efetivamente desses discursos de normalidade? Porque a sexualidade só é normal para pessoas sem deficiência? Ou as pessoas sem deficiência vivem com normalidade a sua sexualidade? Quantas pessoas, né, sem deficiência têm comportamentos que, do ponto de vista psíquico, fogem da linha da normalidade, né? Mas não são, a nossa preocupação não está necessariamente voltada para essas pessoas, está voltada para o nosso estudante com deficiência, que poderia estar vivenciando de uma forma extremamente saudável essa dimensão do seu desenvolvimento. E ainda, né, a gente precisa pensar que esse olhar é um olhar que aprisiona, porque eu digo para o sujeito que ele não pode. E ao dizer para o sujeito que ele não pode, eu acabo por excluí-lo. Por isso, a gente não pode deixar de lembrar que a vivência da sexualidade é um direito, porque ela é a expressão de uma condição natural mesmo, natural no sentido biológico, né? Então, não cerceemos as possibilidades, que a gente possa transcender muitos mitos, muitos tabus que ainda imperam em nossa cultura, que a gente possa problematizar, né, esses mitos, que a gente possa problematizar o pensamento das nossas famílias, o pensamento dos nossos alunos e dar passos adiante para que a nossa convivência social seja mais saudável, seja mais respeitosa, e aí incluindo a dimensão da sexualidade. Então, não tenham medo de conversar, não tenham medo de informar, orientem e acompanhem. Orientar e acompanhar não significa cercear, significa estar junto, caminhar ao lado, assim como a gente caminha ao lado dos nossos filhos, dos nossos estudantes que não têm deficiência, no momento da adolescência, orientando de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua história, e acompanhando as suas relações e os passos, né, os avanços que eles vão dando nessa experiência sexual. Então, é assim que eu encerro a minha fala e agradeço a todos vocês por essa oportunidade de diálogo, especialmente aqui a CRED Samambaia e do Plano Piloto pelo convite. Muito obrigado, então,
professora Ellen, por esse momento. Essa explanação que você fez sobre o assunto foi um movimento intenso de praxis, né? A teoria e a prática unidas, articuladas com vistas a uma transformação na prática docente. E esse tema que você discutiu conosco e dialogou de maneira tão produtiva, realmente você conseguiu abordar de maneira muito ampla e muito profunda essas questões que são conflitantes no contexto da sala de aula. Eu fui fazendo aqui vários registros, né, do que você foi discutindo conosco ao longo dessa tarde, a questão da sexualidade como um direito da pessoa com deficiência, da pessoa humana de modo geral, a desconstrução de alguns mitos, pseudo-compreensões que nós trazemos ao longo da nossa formação, ao longo da nossa herança cultural e histórica. A vivência do desejo, não somente como sendo algo físico, mas uma dimensão muito além da formação humana, essas questões de gênero, essas interferências na sexualidade, e o papel da escola nesse contexto. Eu fui pensando no momento que você estava falando, né, o quanto esses tabus e mitos, eles são construções históricas e sociais muito enraizadas, né, na nossa vida. E diante disso, Ellen, primeiro eu gostaria de retomar assim, algumas questões para a gente dialogar sobre o assunto, se você poderia aprofundar um pouco mais, né, algumas questões que foram surgindo ao longo da fala, né? Eu sei que você pesquisa essa questão ao longo de vários anos. Você é uma pesquisadora desse assunto, tanto da educação inclusiva, quanto da questão de gênero e sexualidade. E eu queria saber se você poderia apontar para nós sugestões de livros, de leituras, cursos que a própria EAP disponibiliza nessa dimensão. E aí eu queria saber se você poderia contribuir conosco com essas indicações, com sugestões nessa direção. Sim, Marcelo, eu acho que, né? Eu penso que é muito importante esse nosso movimento pela busca da formação continuada, porque é somente pela formação, né, pelo conhecimento, pela educação, que a gente vai se libertando dessas construções que histórico, culturalmente, nós fomos elaborando em função de uma cultura, né, que ela é prévia à nossa existência. Então, a gente só consegue combater esse lugar por meio do acesso à informação. Eu tenho 2 livros bem legais para que a gente possa iniciar. Aliás, eu vou dar 3, tá bom? 3 livros bem legais que a gente pode pensar um pouco essa dimensão da experiência da sexualidade, dos papéis de gênero, né, e como isso tudo se manifesta dentro da escola. O primeiro é Educação, Sexualidade e Gênero. Eu posso estar fazendo algum trocadilho assim na posição dos nomes, mas eu acho que é isso. E o segundo é Corpo Educado. Ambos da Louro, né, uma grande estudiosa brasileira nos estudos de gênero, né? Então, ela, além de contar como historicamente a humanidade vem construindo esses lugares, esse modo de pensar a sexualidade, os papéis sexuais, ela também fala no Corpo Educado, né, de como é que nós vamos trabalhando a educação desse corpo, que inevitavelmente implica a dimensão da sexualidade. Tem um outro livro, Corpo, eu vou te dar um nome mais preciso para eu não me equivocar aqui na leitura, que é da UAD. Ela Educar Meninos e Meninas na Escola, se eu não me engano, esse é o título. Ela vem dizendo como nós, na escola, por meio das nossas práticas, muitas vezes vamos fazendo esse disciplinamento e esse controle de corpos, né, não permitindo a experiência dessas dimensões que a gente fala aqui de uma educação para a sexualidade e para a diversidade, em que a gente cerceia as experiências, a gente cerceia o pensamento, e a gente vai sempre condicionando os nossos estudantes a pensarem os lugares sempre da mesma forma, reverberando essa cultura que aprisiona, né? E aí ela dá vários exemplos, como, por exemplo, o uniforme escolar. É algo que normatiza o corpo, né?
Como é que eu percebo uma identidade através do uniforme? Aqui a gente não está discutindo o porquê do uniforme, a gente está discutindo a mensagem que está implícita, né? Então, a gente desconstrói. Uma outra coisa muito legal de a gente pensar, que tem a ver também com a sexualidade, é sobre o lugar da profissão docente, que ambas as autoras trazem para a gente, né? O porquê que, por exemplo, nas primeiras etapas da educação, nós temos um predomínio do público feminino. Isso tem a ver com uma relação, com uma leitura acerca dos papéis sociais e da vivência da sexualidade, né? E aí, se a gente pensa, assim, figuras muito famigeradas como a professora Helena, né? Ou a própria professora lá do filme da Matilda, não sei se vocês se lembram, né? São professoras muito dóceis, de corpos controlados, de corpos não sexualizados, para que a gente não possa incutir ou levar essa cultura da sexualidade para os nossos alunos. Mas será que a educação ela deve cumprir esse papel ou ela deve cumprir um papel de orientação, né? Na EAP, nós temos muitos cursos que discutem as questões de gênero, né? Nós tivemos, inclusive, uma live muito importante logo no início da pandemia, quando a EAP começou a falar de live, falando sobre a importância, né, dessa discussão no espaço da escola como uma forma de prevenir a violência sexual contra a criança e adolescente. Esse semestre, nós estamos num semestre um pouco atípico, então, alguns cursos não puderam ser ofertados porque eles eram eminentemente presenciais, e aí, em função disso, eu não vou saber listar ao certo quais, né, do portfólio da EAP que permaneceram agora na pandemia. Mas vale a pena, para quem tem interesse, no início do ano, dar uma conferida na lista de cursos disponíveis, porque há, sim, informação específica dentro da Secretaria de Educação, elaborada nessa base, né, de uma formação teórica, científica, para que a gente possa transcender os discursos de senso comum, transcender os discursos midiáticos, que enrijecem o nosso pensamento, as nossas práticas e aprisionam os corpos dos nossos estudantes. Ellen, muito obrigado. Era justamente essa orientação que eu estava propondo que você nos fizesse, tanto indicações de leitura quanto de cursos na EAP. E eu queria, assim, sinalizar, né, que nós estamos com essa transmissão para todo o Distrito Federal. Né? Nós temos educadores e educadoras que são da EJA Interventiva e alguns talvez não conheçam muito, né, o que seja, porque como é uma formação amplamente divulgada, eu gostaria de destacar um pouquinho aqui o que seria essa modalidade, né, o que seria a EJA Interventiva. Né? Então, é justamente uma interface entre a educação de jovens e adultos e a educação inclusiva, e o objetivo é atender exclusivamente esses estudantes acima de 15 anos que têm o transtorno global do desenvolvimento, né, conhecido como TGD, o transtorno do espectro autista, o TEA, ou deficiência intelectual, como sem as outras deficiências. E aí, pensando nessa especificidade, professora Ellen, eu queria pedir que você comentasse para nós um pouco sobre a realidade do professor da educação de jovens e adultos. Qual é a rede de colaboração que ele pode contar na escola, os atores sociais, as pessoas que compõem o coletivo escolar para o trabalho com a EJA Interventiva? Qual é essa rede de colaboração que pode ser construída no interior da escola? Na teoria sistêmica, uma teoria da psicologia, né, a gente entende a escola, a gente pode entender a escola como um grande organismo dentro da sociedade. Então, assim, eu gostaria de começar a pensar a escola como um todo integrado, né? Não é porque eu estou no universo da minha sala que eu não possa contar com todo esse corpo, com todo esse coletivo de pessoas que participam. Então, desde a pessoa que recebe o meu estudante na porta da escola, até a gestão que organiza os processos, todas as pessoas precisam estar envolvidas de certa forma. Claro é que na organização, né, desse trabalho pedagógico e administrativo, a gente tem alguns setores que têm um olhar mais direcionado.
Então, é muito comum a gente ver as equipes, né, o serviço especializado de apoio à aprendizagem, o serviço de orientação educacional atuando mais à frente, dentro do espaço da escola, especialmente o SOI, né? Especialmente o SOI. Mas as equipes também tendem a contribuir muito com a organização desse trabalho. Os coordenadores também têm muito a contribuir, embora talvez muitas vezes eles não possam adentrar muito essa discussão, né, pela complexidade que é o seu trabalho, mas eu também gostaria de destacar o colegiado, né, que a gente pudesse aproveitar mais os momentos de coordenação coletiva, como momentos de estudo e momento de trocas de experiência, né? Não somente aquele momento em que a gente fica ali na execução e no planejamento de atividades práticas, mas como um momento de crescimento desse corpo coletivo, colegiado, para que a gente possa entender que a prática de um professor não se faz sozinho, isolado dentro da sala de aula. Então, que existem vários atores, né? Todos os atores trabalham em prol, mas nesse cenário, dentro da escola, SOI, serviço especializado e coordenação. Agora, claro, também que eu gosto também de explorar sempre o conceito de rede, né? A gente pode buscar formar redes dentro da escola, porque a gente não alcança todos os saberes. Então, que a gente possa buscar parcerias com profissionais de outras áreas, de outras instituições, para colaborar, né, no entendimento e na intervenção diante das diferentes situações que a gente vive no cotidiano da escola. Muitíssimo obrigado, professora Ellen. Eu também sou adepto dessa compreensão de que o trabalho coletivo e desse olhar do estudante como sendo estudante da escola, não somente de um professor, né, faz com que esse trabalho colaborativo, esse trabalho coletivo realmente se efetive no interior da escola. E eu queria aproveitar, já caminhando também, professora, para a finalização dessa live, quero agradecer a você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo o empenho que você dedicou a todos nós nessa formação, que foi muito prazerosa, e agradecer, sobretudo, pelos conhecimentos compartilhados conosco ao longo dessa tarde, viu? Professora Ellen, muito obrigado. Nós queremos também agradecer a todos os que estiveram conosco nessa live. Nós tivemos pessoas aqui de Brasília inteira e talvez de outros estados nos acompanhando. Nosso muito obrigado. A Unidade de Educação Básica de Samambaia, em parceria com a Unieb do Plano Piloto, agradece a todos e a todas pela participação, pela interação e pela escuta ativa desse momento formativo. Eu gostaria também de dizer que, como se trata de uma live no YouTube, nós temos um público muito amplo, né? Então, as devolutivas das perguntas e comentários estão sendo tratadas por uma equipe da Unieb, devidamente selecionadas. Nós vamos encaminhar para a professora Ellen, que é a nossa palestrante de hoje, e depois, Ellen, para sua apreciação, né? E depois nós vamos compartilhar com as Uniebs, né, uma síntese, talvez algum comentário que você faça a respeito dessas questões, das dúvidas, dos comentários que foram feitos. Tá bom? Eu que agradeço, estou sempre disponível a contribuir, Marcelo. Você e as escolas também, né? Nós, da EAP, a nossa função prima é desenvolver as atividades de formação junto ao corpo docente. Então, aí no finalzinho eu disponibilizei os meus contatos, caso as escolas precisem, né? Tanto eu quanto os outros colegas da EAP, nós estamos disponíveis a colaborar com os processos de formação dos nossos colegas. Ellen, há de se destacar assim, que a EAP sempre teve um papel formativo muito importante para todos nós. E, sobretudo, nesse momento, nesse contexto da pandemia, a EAP tem desempenhado um excelente trabalho. Nós percebemos uma ação formativa muito intensa, muito profunda e muito cuidadosa para com a formação dos professores e das professoras. Então, eu agradeço você, mas, assim, na sua pessoa, quero agradecer também toda a EAP, todos os profissionais que têm protagonizado excelentes momentos formativos para todos nós. Nosso muito obrigado. E agradeço pelos nossos colegas. Por favor, Ellen. E no início da apresentação, nós tínhamos conversado que iríamos apresentar uma leitura para deleite.
que é uma mensagem feita pela Oficina Pedagógica da Unieb de Samambaia, e agora, ao final, no início não deu para a gente apresentar, mas agora nós vamos tentar novamente para encerrar a nossa live, esse momento formativo. Tá? Então, agradeço a todos e eu vou pedir para a nossa companheira de trabalho, a professora Heloísa, que está cuidando de toda essa assessoria técnica desse evento. Heloísa, por gentileza, você pode compartilhar conosco? O tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás, foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido, nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz, dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura, até a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo que avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo, acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Então, aqui nós finalizamos esse momento formativo e convidamos a todos e a todas a continuarem acompanhando a programação formativa dessa semana letiva temática proposta pela Secretaria de Estado de Educação. Até logo e fiquem bem.